Terminamos mais uma semana de Conselho Superior, como habitualmente, com a opinião do eurodeputado Miguel Portas, às sextas-feiras. Miguel, bom dia. Uma semana com muitos assuntos para discutir, talvez com a Irlanda à cabeça. É verdade. Isto foi uma semana com a Irlanda, foi uma semana com greve geral, é uma semana que vai acabar ainda hoje com a votação do orçamento e, no fundo, isto anda tudo ligado à volta de uma palavra mágica, que é a palavra mágica austeridade. E o dinheiro e as contas que têm de ser feitas. No caso europeu, a principal preocupação, estamos a escapar por esse pingo de chuva, tem sido a Irlanda e o dinheiro que a Europa e o FMI vão emprestar à Irlanda. A Irlanda é um magnífico exemplo, porque durante anos foi apresentada aos portugueses como o tigre celta. E, na verdade, hoje em dia a gente sabe que o tigre celta, afinal, é um tigre em vias de extinção. E é muito simples explicar porquê. É que a Irlanda vai apresentar este ano um déficit de Estado de 32% do PIB, 4 a 5 vezes mais do que Portugal, apenas devido ao facto de ter um sistema financeiro, um sistema bancário, muito ligado ao outro lado do mundo, portanto aos Estados Unidos da América, e que estava completamente drogado, ou seja, dopado em produtos tóxicos. É disso que se trata. E o problema é muito interessante por isto, é que, então, se temos 32% de déficit, é preciso reduzir drasticamente. Como é que se faz? Bom, uma parte teria que ser em aumentos de impostos, mas não pode ser. E não pode ser porquê? Porque a Irlanda era ao mesmo tempo, e só foi um tigre celta, porque era um paraíso fiscal. Os impostos sobre lucros na Irlanda nunca passaram de 12,5%, 12,5%. Ou seja, agora, que seria necessário aumentar impostos sobre as empresas que fizeram jogos e que se drogaram em produtos tóxicos, agora as multinacionais vêm dizer, afinal não pode ser, porque se vocês aumentarem os impostos sobre nós vamos-nos embora. E então como é que se faz? Quando continua a ser necessário mais dinheiro, vai-se buscar a quem? Vai-se buscar aos mesmos que sempre. Ou seja, o tigre celta, que é um tigre em vias de extinção, é o melhor exemplo de como é que uma cadeia de erros, que é o de fazer que acaba sempre na mesma conclusão e na mesma consequência, que foi aquela que legitimou a greve geral em Portugal. É que pagam aqueles que não têm responsabilidade na crise. Olhando precisamente para o problema de Portugal, falaste na greve geral, qual é o comentário que fazes depois da paralisação que vimos nesta quarta-feira? Bom, eu devo dizer que havia a partir das televisões estrangeiras, portanto, em Estrasburgo. E é evidente que a grande tónica era o país parado. Eu creio que a greve é indiscutivelmente um sucesso dos sindicatos, é uma prova de vida dos sindicatos, como até inesperada na sua proporção, deve-o muito também ao facto de, nomeadamente no campo dos transportes, a greve ter sido praticamente total. Não é? E, portanto, isso introduziu um fator relevante. Mas eu diria que não foi apenas um grito de revolta das pessoas acharem que não têm que pagar por uma crise que não criaram. Eu creio que foi ao mesmo tempo também aquilo que eu diria um assumo de dignidade. A ideia de que as pessoas, apesar de tudo, se podem unir, que vivem muito isoladas, muito solitárias, vivem em concorrência forte dentro dos empregos, tudo isso é verdade, mas há momentos em que as pessoas dizem eu existo e existo porque existo com os outros. E isso foi a greve geral. Vista de fora, foi assim que eu vi, eu fiquei com um orgulho enorme no meu povo, no meu país, foi de facto, isto estava a ser preciso. Mesmo que os resultados políticos possam não ser imediatos. Precisamente, porque vamos entrar para a discussão do orçamento, votação final, já hoje, sexta-feira, e não há grandes indícios de que esta greve possa, pelo menos neste documento, ter efeitos imediatos. Efeitos imediatos não, mas há uma coisa que se está a tornar tão evidente, que é esta política de austeridade não é só injusta, não põe apenas a pagar quem não devia pagar. Esta política de austeridade é um erro económico colossal, em particular para os países do Sul, portanto para a Grécia, para a Espanha, para Portugal. É um erro económico absolutamente colossal. É um erro que pode levar, aliás, em 2011, a uma seriíssima crise no próprio euro, que é, não é possível suster por muito tempo, por muito mais tempo, dentro do euro, países fortemente excedentários, como a Alemanha, com países fortemente deficitários, como é o caso português, sem que exista ao mesmo tempo um orçamento
e um orçamento europeu que possa compensar esta diferença. E é este o drama todo que nós temos, é que as respostas económicas que estamos a ter agravam o forço e a divergência. E digamos assim, colocam um país como o nosso numa situação de ser trágico se sai do euro, mas ser trágico se continuar no euro. E é exatamente este círculo vicioso que nós temos que ser capazes de romper, e só o podemos romper com uma palavra mágica, que é crescimento. Nós temos que apostar na economia e no investimento público. É por isso que este orçamento é absolutamente trágico. Mas há também muitas dificuldades aí, em Estrasburgo, em Bruxelas, no sentido de aprovar um orçamento europeu que tenha em conta estas assimetrias. É verdade, eu tenho insistido aqui, tanta vez, com a mesma frase, é que não há moeda, não há euro, sem um orçamento digno, que possa acorrer exatamente àqueles que deixaram de ter a possibilidade de desvalorizar o euro, a sua moeda, para poderem ser mais competitivos nas exportações. Os Estados Unidos podem fazer isso com o dólar. Mas nós deixamos de poder fazer isso desde que perdemos o escudo portanto, estamos atrelados à Alemanha, que tem uma economia muito mais poderosa e que nos está a tramar, porque nós exportamos para a Europa, principalmente, e não como os alemães, para o resto do mundo. E, portanto, a situação em que nos encontramos é, como a austeridade vigora em toda a Europa, temos as pessoas com receio de comprar ou com menos salário para comprar. E, portanto, as nossas exportações não são o que podiam ser. E, por outro lado, as empresas que não exportam, que são, apesar de tudo, a grande maioria das empresas em Portugal, das pequenas e médias empresas, essas estão a braços com uma crise de crédito enorme. O novo crédito é raro e extraordinariamente caro. E, por outro lado, sob os efeitos das políticas de austeridade e de diminuição de salários. Não é? Porque mesmo quando se faz uma exceção à diminuição de salários, é uma falsa exceção, que foi agora aconteceu isso com as empresas públicas. As empresas públicas têm que diminuir os 5% de salários definidos para a administração pública. Mas podem determinar como é que isto vai ser feito. Está-se mesmo a ver como é que isto vai ser feito. Vai-se proteger, apesar de tudo, as cotas mais altas de salário e vai-se tramar, nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos, os trabalhadores bancários que contactam diretamente com o público, não aqueles que cobram comissões. É este o drama. São sempre os mais fracos que se tramam num contexto de política de austeridade. E estas questões têm sido como um comboio que avança inexoravelmente por uma linha de notícias que com certeza vamos seguir nas próximas semanas e vamos prestar atenção para ver os desenvolvimentos de todas estas questões. Miguel Portas, muito obrigado. Muito obrigado.